Olá, pessoal. Nós vamos começar nosso desafio, que tem como tema a história das políticas de saúde no Brasil, né? Quem esteve na apresentação desse projeto conhece a proposta, uma proposta de preparar para concursos públicos e divulgar o canal. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo a história das políticas públicas num concurso para técnico de enfermagem, né? Esse é um dos assuntos que mais se cobra em concursos de saúde, porque as bancas elas costumam cobrar a evolução histórica do Sistema Único de Saúde para entender, né, como era a saúde antes da Constituição de 88 e a partir da Constituição de 88, que é onde se pensa na criação de um Sistema Único de Saúde. Então, a proposta é essa, conhecer a evolução histórica do Sistema Único de Saúde, né, até a Constituição de 88, onde se pensa a criação do SUS, né, com a saúde como direito de todos e dever do Estado, e conhecer os modelos assistenciais de saúde para poder entender, né, como funciona o serviço de saúde, como essas questões vêm aparecendo em concurso, que seja de bom proveito para vocês e que a gente possa estar aí trabalhando e divulgando essa atividade. Durante muito tempo, a assistência à saúde no Brasil ela foi prestada principalmente por instituições religiosas e filantrópicas, né? O Estado ele só atuava mesmo apenas em epidemias. A industrialização ela muda esse perfil, né? Porque com a industrialização veio a urbanização no século XX, né? Os trabalhadores eles começam a exigir seus direitos, né? Nesse cenário eles passam a reivindicar mais sobre proteção da saúde, né? E esse movimento ele vai levar à Constituição de 88, né? A gente vai conhecer essa trajetória, né? A Constituição de 88, nesse cenário que se reconhece a saúde como direito de todos e dever do Estado, né? É a Constituição cidadã e a partir daí são criadas as bases do sistema de saúde, né? Fundamentado nos princípios da universalidade, integralidade e equidade, que nós estaremos conversando. Um bizu para concurso é que a gente precisa pensar que a evolução histórica ela decorre da caridade, depois da previdência e depois da saúde como um direito universal, né? Até o início do século XX, a saúde é caridade filantrópica. Antes de 1988, a saúde ela é um direito dos trabalhadores vinculados à previdência social, né? Quem trabalhava e tinha carteira assinada tinha o direito à saúde. E após 88, a gente começa a ver a saúde como um direito de todos e dever do Estado, né? E aí a gente vê já a explosão de um sistema universal de saúde. Essa sequência é muito cobrada em provas de concurso, tá? Você precisa gravar bem que antes do século XX existia a caridade e a filantropia. Antes de 1988, a saúde era vinculada aos trabalhadores que tinham carteira assinada, né, vinculados à Previdência Social, e após 1988, a saúde se apresenta como um direito de todos e dever do Estado. Nós vamos conhecer agora o período colonial, né, que vai de 1500 a 1822. É importante marcar que nesse período não existia um sistema público de saúde, a assistência ela era precária, né, era voltada principalmente para atender às necessidades da colonização, né? Nesse período o Brasil foi colônia de Portugal, né? Não havia uma política pública de saúde, né? O atendimento era principalmente realizado por religiosos jesuítas, os curandeiros, né? Parteiras e barbeiros cirurgiões, né? Quando se mostra os barbeiros cirurgiões eram antigos farmacêuticos, né? A assistência ela era realizada nas Santas Casas de Misericórdia, um período em que se prestava assistência filantrópica, né? Os conhecimentos médicos eram muito limitados e muitas práticas eram baseadas
em saberes populares indígenas. O governo português praticamente ele não investia em saúde. Sua atuação era apenas quando ocorriam as epidemias, né? Epidemias essas que iriam ameaçar a economia colonial, né? Porque tudo ocorria a partir dos portos, né? E era necessário manter a saúde dos portos. As principais doenças da época eram febre amarela, varíola, né? Malária, tuberculose, hanseníase e algumas doenças infecciosas parasitárias. As epidemias elas provocavam elevada mortalidade, né, entre os indígenas, escravizados principalmente, e alguns colonizadores. É importante frisar que nesse período as doenças elas eram encaradas como a vontade de um ser sobrenatural, né, a ação dos astros ou de agentes climáticos, né, ou da força de uma praga, diferente depois que se descobre aí a bacteriologia, enfim. Esse é um período que marca isso, né? As doenças eram vistas como castigo ou provação. A prioridade do atendimento era das elites, né? Pobre, indígena e escravizado dependiam das práticas tradicionais dos curandeiros e da caridade religiosa. Com a vinda da família real em 1808, né, é importante a gente dizer, marca um novo ritmo de intervenção nas condições de saúde da população, né? Principalmente porque existia a necessidade de controlar as epidemias, então se pensou em ações de saneamento, desinfecção dos portos e o controle das doenças, né? A quarentena ela passa a ser utilizada para evitar a propagação de doenças. Quarentena essa que, se a gente for perceber, aconteceu na pandemia da Covid-19, né? Um evento importante é o surgimento da teoria miasmática, né? Essa teoria, ela trazia que as doenças eram causadas por emanação do meio ambiente, né? Do meio físico, que eram originadas por matéria orgânica em putrefação em pântanos e cemitérios, que infeccionava o ar, né? Os micro-organismos ainda não eram conhecidos. Grave, que é muito importante conhecer a teoria miasmática. Um momento importante também dessa fase foram a criação dos lazaretos, né? Os lazaretos eram locais que eram utilizados para a quarentena dos viajantes e um marcador especial para as embarcações suspeitas, né? Com taxas públicas e serviços eram pagos, né? A autoridade sanitária poderia conceder ou negar a entrada das pessoas na cidade. Essas medidas eram utilizadas para controlar as doenças contagiosas em portos e aeroportos. Outro período marcante da saúde no Brasil foi o Brasil Império, né, que data de 1822 a 1889. Nesse período, também conhecido como a Era da Bacteriologia, né, surgiram as primeiras iniciativas sanitárias voltadas ao controle das epidemias. E a higiene urbana também, principalmente nas áreas portuárias, né? Embora a vacinação contra a varíola e a criação de órgãos de higiene pública representassem um avanço, o foco ainda permaneceu na proteção das cidades e das elites, né? E aí, nesse contexto, a gente observa que as desigualdades regionais elas se mantinham, né? A assistência ela continuava sendo oferecida principalmente pelas casas de misericórdia, por médicos particulares mais acessíveis às pessoas com melhores condições e por instituições filantrópicas, né? Grande parte da população pobre permanecia sem acesso regular aos serviços de saúde. Nesse período, há a implementação de medidas sanitárias nos portos, né, com auxílio do Dr. Manuel Vieira da Silva, né, que a gente conhece como provedoria-mor ou inspetoria, né, que tinha a função de vigilância sanitária dos principais portos e a inspetoria de atentar para a saúde nos portos, né. Durante esse período ocorreu o desenvolvimento da bacteriologia, né. É importante a gente entender isso, né. Com o surgimento da bacteriologia,
houve a possibilidade de descobrir micro-organismos, né, e identificar agente etiológico. Esse avanço foi importante, né, porque iniciou uma nova era para a saúde pública. Foi um período que começaram a ser estruturadas as bases da saúde pública brasileira, mesmo que de forma limitada. Na época existiam grandes epidemias, né, de cólera, febre amarela, varíola, tuberculose, malária, né? Essas doenças elas causavam uma elevada mortalidade e isso iria afetar o comércio e a economia. É importante a gente perceber que nesse período as características marcantes são a maior participação do Estado nas questões sanitárias, criação das primeiras instituições de saúde pública, um foco importante no combate das epidemias, né? Existia ausência de universalidade no acesso à saúde, né? A gente só vai ver isso a partir da criação do SUS, né? E a manutenção da assistência filantrópica era a principal forma de atendimento à maioria da população. No Império, o Estado ele passou a se organizar e onde surgem as primeiras ações de saúde pública, voltadas principalmente no controle das epidemias, higiene urbana e fiscalização sanitária. Apesar desse avanço, a assistência à saúde ainda permaneceu restrita às elites, tá? E para os que não tinham condições econômicas, ela continua aí com a filantropia nas santas casas de misericórdia, né? Sem garantia do direito universal à saúde. Essas características precisam ficar bem entendidas. Outro período marcante é a República Velha, né? Com a proclamação da República em 1889, o Brasil ele passa, né, a iniciar um processo de modernização das cidades, né, especialmente no Rio de Janeiro, porque nesse período era a capital federal. Né, o país, também nesse período, o país enfrentava grandes epidemias, né, que comprometeriam a imagem internacional da cidade, do país e dificultava o comércio exterior. Então, era necessário controlar essas doenças, né, para atrair mais investimento e facilitar a circulação de mercadorias. Né. Nesse período foi que surgiu aí o sanitarismo campanhista. Né. Esse foi o modelo de saúde pública que era baseado em grandes campanhas organizadas pelo governo, né, para combater essas doenças. Essas campanhas elas eram centralizadas, obrigatórias e tinha como foco a eliminação das epidemias. O principal nome desse período é Oswaldo Cruz, né, um médico sanitarista que liderou esse movimento campanhista. Oswaldo Cruz ele foi nomeado diretor das campanhas de vacina. Né? Ele ampliou o modelo campanhista, que tinha o foco nas campanhas de vacinação e nas medidas de promoção, de higiene e prevenção de doenças. Nesse período também ocorreu a revolta da vacina, né? É um período importante, né? Porque a vacinação ela era obrigatória, né? A vacinação contra a varíola ela era obrigatória. Isso provoca uma forte reação popular no Rio de Janeiro. Né? Muitos moradores não aceitavam a forma autoritária como a campanha era realizada, né? Sem esclarecimento à população. Esse episódio, não esqueçam, ficou conhecido como a campanha a revolta da vacina, né? Um dos conhecimentos que é muito cobrado em concurso. Uma coisa importante que a gente precisa gravar é a característica de saúde em cada período. Né? No período da República Velha, existiam as campanhas sanitárias, o combate era as epidemias, né? O foco era combater as epidemias. O governo federal teve forte atuação, né? As ações elas eram centralizadas no combate às epidemias. Né? A população não participava, tinha pouca participação da população, e o foco na prevenção de doenças transmissíveis. O interesse do governo era proteger a economia, né? Melhorar a imagem do país. Né? Os portos precisavam estar livres das epidemias para o livre comércio, e era necessário reduzir as doenças que afetavam
os trabalhadores e o comércio, né? O foco era na produção mesmo. E o investimento nas campanhas sanitárias era importante. Então, nesse período, é um período em que houve a consolidação do sanitarismo campanhista, isso é importante ser gravado, né? Com grandes campanhas de combate às epidemias, lideradas por Oswaldo Cruz. Já anteriormente, como foi dito, o principal objetivo era proteger a economia, modernizar o país e controlar as doenças transmissíveis, sem garantia de acesso universal à saúde. É importante colocar que as bancas de concurso, elas costumam trocar os modelos sanitários, né? Então fica atenta com as características de cada modelo sanitário. Na era Vargas, o Estado ampliou sua atuação social, né? Um período que há a consolidação da Previdência Social, né? Com o aumento do número de trabalhadores urbanos, crescem as reivindicações quanto aos direitos trabalhistas de proteção social. Então, foi nesse contexto que o governo passou a organizar um sistema de assistência voltado para os trabalhadores formais. Né? É importante frisar que a assistência era voltada a quem tinha carteira assinada. Né? A saúde, nesse período, ainda não era considerado como um direito de todos, mas sim um benefício ligado ao trabalho formal. Nesse contexto do governo Vargas, se fortalece a proteção social desses trabalhadores e são criados os IAPs, né, Institutos de Aposentadorias e Pensões, que ofereciam assistência médica apenas aos segurados da Previdência Social. Em paralelo, o Estado ainda mantinha as ações de saúde pública, né, com campanhas de vacinação e controle das epidemias. A saúde ainda não era um direito universal, né? Esse reconhecimento só vem a acontecer com a Constituição de 88 e a criação do SUS. Né? Os institutos de aposentadorias e pensões, eles são criados a partir de 1933, né? Por categorias profissionais. Né? A gente tinha o IAP dos comerciários, IAP dos bancários, industriários, marítimos e ferroviários. Né? Cada categoria possuía seu instituto. Né? Somente quem contribuía para a Previdência tinha direito. Ficavam de fora os trabalhadores rurais, desempregados, os trabalhadores informais, as empregadas domésticas e a população em geral. Isso fazia com que milhões de brasileiros permanecessem sem assistência médica regular. Uma das coisas que é importante desse período foi o desmembramento, em 1953, do Ministério da Saúde. Né? O Ministério da Saúde assume a responsabilidade pela saúde pública, né? Ele passa a ser o principal responsável pela saúde da população, de baixa qualidade e limitada. Né? Então, a gente pode observar que, nesse contexto, nós temos dois modelos de saúde. Né? A saúde pública, de responsabilidade do Ministério da Saúde, com vacinação, campanhas sanitárias, controle das epidemias e saneamento, onde atendia toda a população, e assistência previdenciária, que era a responsabilidade da Previdência, né, que oferecia consultas, exames, hospitais, cirurgias, atendia apenas os segurados. Né? Essa separação é uma característica cobrada em concurso. Né? Outra, outro momento importante é a criação do Ministério da Saúde em 1953. Né? Há o desmembramento do antigo Ministério da Educação e Saúde. Né? A função, como foi dito anteriormente, era das campanhas sanitárias, da vigilância epidemiológica, controle das doenças e ação de saúde pública. Enquanto isso, a assistência médica dos trabalhadores permanecia com os institutos de aposentadorias e pensões. Nesse período, né, nas décadas finais de 1950 e início de 1960, surgiu uma nova corrente de pensamento. Importante gravar isso. O sanitarismo desenvolvimentista. Isso aparece em questão de concurso. Né? Essa corrente de pensamento, ela via que a saúde melhora quando o país se desenvolve economicamente. Então, essa corrente vai defender o que o combate à doença exigia: geração de emprego, renda, educação, saúde, saneamento, desenvolvimento industrial.
essa corrente ela vai influenciar as políticas de saúde até o golpe militar de 1964. O período da ditadura militar ele foi um período onde ocorreram grandes mudanças na organização da saúde brasileira. Né? Embora a gente observe que foi um período de grande expansão da assistência médica, o atendimento à saúde, ou acesso, ele continuou restrito aos trabalhadores vinculados à previdência social, né? E aí mantinha excluído a maior parte da população. Ao mesmo tempo, né, nesse período, vão surgir críticas a esse modelo, né, que vai, em 1970, dar origem ao movimento da reforma sanitária, que mais tarde vai levar à criação do SUS. E é importante frisar que foi um período caracterizado por uma saúde pública de baixa qualidade, né, limitada, e pelo privilégio do setor privado, é preciso gravar isso, através da compra de serviços e subsídios, marcado pela centralização e pela exclusão. Com a centralização do poder, né, a gente observa a redução da participação popular. Né? Existe a censura, né, a saúde, o governo prioriza assistência curativa e hospitalar, né, já que ele compra serviços de saúde, vai deixar em segundo plano as ações de promoção da saúde e prevenção de doenças. Em 1966, né, o governo militar ele cria o Instituto Nacional de Previdência Social, né, o INPS, né, todos os trabalhadores segurados passam a fazer parte de um único instituto. Né, o propósito era centralizar a administração e reduzir custos, ampliar o controle do governo sobre a Previdência. Né? O INPS ele prestava assistência médica previdenciária e ela era restrita aos trabalhadores de categorias que exerciam atividade remunerada. Uma dica aí é a gente pensar na sequência, né? A sequência final é CAP, né, 1923, IAP 1933 e NPS 1966. Tá? Essa sequência vai dizer o que aconteceu em cada período, né, em relação à saúde dos trabalhadores. Outro momento importante desse período é, em 1977, a criação do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, né, o INAMPES. A função do INAMPES era organizar exclusivamente a assistência médica dos segurados da Previdência. Né? O INAMPES ele contratava hospitais privados, financiava consultas, pagava internações e remunerava por procedimentos. Né? A gente observa que nesse período há uma expansão grande do setor privado, né? Uma das características mais cobradas em concurso desse período. Durante a ditadura militar, houve grande crescimento da rede privada de saúde. Né? O governo passou a comprar serviços de hospitais particulares, utilizando recursos da Previdência Social. As consequências desse movimento é a expansão dos hospitais privados, o aumento dos convênios, medicalização do cuidado, incentivo ao modelo hospitalocêntrico, né? O que posteriormente vem a ser combatido com a reforma sanitária, porém, o modelo hospitalocêntrico a gente observa que, na atualidade, a gente convive com os diferentes modelos e o aumento dos gastos públicos com o setor privado. Na segunda metade da década de 1970, surge o movimento da reforma sanitária brasileira. É importante dizer que esse movimento era formado por profissionais de saúde, pesquisadores, pelas universidades, sindicatos e movimentos sociais. Né? Era um movimento que defendia a saúde como um direito de todos e dever do Estado. Né? O Estado ele tinha o dever de garantir esse direito. E era necessário um sistema público universal. A saúde depende das condições de vida. Né? É importante a gente pensar que os determinantes sociais eles começam a aparecer. Né? Essas ideias elas vão inspirar a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que ocorreu em 1986, e a criação do SUS. Tá? Na década de 1980, a crise do modelo previdenciário. Né? O modelo começa a apresentar vários problemas. Né? Tá?
está nas mãos da ciência privada, é dizer que existiu custo elevado, fraudes, desperdício de recursos, né, um atendimento desigual, né, só tinha direito quem contribuía para a Previdência, exclusão da população sem carteira assinada, e essas dificuldades fortaleceram a defesa de um novo sistema de saúde. Então, em resumo desse período, o sistema de saúde permaneceu vinculado à Previdência Social, né? Em 1966, os IAPs foram unificados no INPS, né? Em 1977, foi criado o INAMPS, né, para organizar a assistência médica dos trabalhadores. Também é um período que houve forte expansão da contratação de hospitais privados, né, com recursos públicos, reforçando o modelo hospitalocêntrico e excludente. A gente fazendo um paralelo depois do SUS, a iniciativa privada ela pode participar, mas não tão efetivamente igual nesse período, e sim de forma complementar. E, em reação a essas limitações, surgiu o movimento da reforma sanitária, em 1970, que defendia a saúde como um direito de todos e inspirou a criação do SUS na Constituição Federal de 88. A redemocratização foi um processo do retorno do Brasil à democracia após 21 anos de ditadura, né, de 1964 a 1985. Com o fim do regime militar, diversos movimentos sociais passaram a exigir democracia, participação popular, ampliação dos direitos sociais, acesso universal à saúde e o fortalecimento das políticas públicas. E é nesse ambiente que há a abertura política para o amadurecimento da proposta de um sistema público de saúde para todos. O movimento da reforma sanitária surgiu no final da década de 70, e ganhou força durante a redemocratização. Foi um movimento político importante, não só político, mas social e científico, que propôs transformar completamente o sistema de saúde brasileiro. A reforma sanitária defende a saúde como direito de todos, não apenas dos trabalhadores. Cabe ao Estado garantir esse acesso aos serviços de saúde. E a saúde não era apenas a ausência de doenças, ela defende e depende de outros fatores como renda, educação, alimentação, saneamento, habitação, trabalho, transporte e meio ambiente. Essa visão ela vai ser incorporada no conceito ampliado de saúde. Esse conceito está presente na Constituição e na Lei 8.080 de 90. E como mostra no slide, a Conferência Nacional de Saúde de 1986, conhecida como oitava conferência, que vai trazer aí a definição da saúde como um direito do cidadão e estabelecer as bases de um sistema universal descentralizado e participativo. Essas diretrizes elas vão ser incorporadas na Constituição e, a partir daí, se institui o Sistema Único de Saúde, que vai ser fundamentado nos princípios da universalidade, integralidade, equidade, descentralização e participação social. São princípios doutrinários e organizativos do Sistema Único de Saúde. Duas fortes influências internacionais é a Conferência de Alma-Ata, e a Carta de Ottawa, em 1986, que vão reforçar a importância da atenção primária e promoção da saúde como estratégia central dos sistemas universais, que hoje a gente vê muito marcante isso, é importante frisar. E, a partir daí, a Constituição vai instituir o SUS, a partir aí da sua regulamentação e implementação. Consta nos artigos da Constituição, isso vai ser um tópico da aula que vem, a saúde ela aparece nos artigos 196 a 200 da Constituição Federal de 88, e nesses artigos são definidas as bases organizativas do SUS. E posteriormente, com a promulgação das leis orgânicas da saúde, isso aparece mais fortemente,
a Lei 8.080, que vai dispor das condições de promoção, proteção e recuperação da saúde e o funcionamento dos serviços, né? A Lei 8.080 é a Lei Orgânica da Saúde, e a Lei 8.142 de 1990, que vai tratar da participação do cidadão na gestão do SUS e das transferências dos recursos financeiros, né? Consolidando-se como principal política de saúde no Brasil. É importante também frisar nesse período um novo sistema que foi o SUDES, né? Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde. Ele foi criado somente para fazer a transição, né, do INAMPES para o SUS, né? Ele foi criado como uma política de adesão para viabilizar a transição e a estadualização da gestão de saúde. A Constituição Federal instituiu o SUS como parte da Seguridade Social, estabelecendo a saúde como um direito de todos e dever do Estado. E aí a gente, a partir daí, são instituídas as bases organizativas do Sistema Único de Saúde, né? Conhecido como princípios e diretrizes, princípios doutrinários e princípios organizativos. Né? O primeiro deles é a universalização, né? Todos têm acesso ao serviço de saúde, todos devem ter acesso ao serviço de saúde. A universalização é um princípio doutrinário, né, do SUS. Significa que todas as pessoas têm direito de acessar serviço de saúde, independente de qualquer situação, se está trabalhando, se não está trabalhando. Né? Esse princípio ele foi garantido na Constituição de 88, o que muda completamente a forma de organização de saúde no Brasil. O artigo 196 da Constituição afirma: a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Essa frase resume o princípio da universalização. Significa que ninguém pode ser excluído do SUS, todos têm direito ao atendimento. Antes da Constituição de 88, o acesso à assistência à saúde dependia da Previdência Social. Quem tinha carteira assinada era atendido no INAMPES, né? Quem não contribuía dependia de instituições filantrópicas e das santas casas, ou seja, a saúde não era um direito universal. Depois da Constituição, cria-se o SUS e toda pessoa passa a ter direito aos serviços de saúde. Né? O direito de saúde ele é universal. Um exemplo é a gente imaginar duas pessoas. Né? João tem carteira assinada, Maria está desempregada. Antes do SUS, João tinha acesso à assistência médica previdenciária. Maria tinha dificuldade para conseguir atendimento. Depois do SUS, os dois têm o mesmo direito ao atendimento. Então, isso é universalização. Né? Universalização é um princípio que garante o acesso de todas as pessoas aos serviços de saúde sem qualquer discriminação, independente da contribuição previdenciária. Né? Lembrar que a universalidade ela está fundamentada no artigo 196 da Constituição Federal, que estabelece a saúde como direito de todos e dever do Estado. Outro princípio é a integralidade, né, um dos princípios que até hoje desafia o Sistema Único de Saúde, né, um princípio doutrinário, e significa que toda pessoa deve ser cuidada de forma completa, considerando todas as suas necessidades e não apenas tratando a doença. Em outras palavras, o SUS ele deve oferecer um cuidado integral, envolvendo desde a promoção da saúde até a reabilitação. Isso significa que o atendimento do SUS deve completar todas as etapas do cuidado. Promoção da saúde, né, através do estímulo de hábitos saudáveis, prevenção de doenças, né, como se previne, vacinação, exames preventivos, diagnóstico, né, identificar os problemas de saúde, tratamento através de consultas, medicamentos e cirurgia e reabilitação, né, fisioterapia, terapia ocupacional e acompanhamento. O cuidado não termina quando a doença é tratada. A integralidade significa que o usuário deve ter acesso aos diferentes níveis de atenção. Né? Atenção primária, UBS, Estratégia de Saúde da Família. Atenção secundária, especialistas, exames. E atenção terciária, hospitais de alta complexidade. Né? Isso seria maravilhoso se as pessoas não tivessem que entrar com suas ações para conseguir, principalmente os serviços de alta complexidade. E nesse contexto, se fosse necessário, o paciente é encaminhado entre esses níveis, para que o cuidado
tenha continuidade. Um exemplo desse caminhar entre os níveis são as redes de atenção à saúde. Outro princípio doutrinário é a equidade, né? A própria imagem mostra aí, né? Equidade é tratar desigualmente os desiguais, oferecendo mais a quem precisa, né? Significa que as pessoas devem ser tratadas de acordo com as suas necessidades de saúde, né? Isso quer dizer que quem enfrenta as maiores dificuldades ou apresenta maior risco de adoecimento, ele deve receber maior atenção e mais recursos também, né? O objetivo é de reduzir a desigualdade. A ideia central desse princípio é tratar desiguais de forma desigual, na medida de suas necessidades, para promover o que? A justiça social, né? Nem todas as pessoas possuem as mesmas condições de vida ou os mesmos problemas, né? Por exemplo, uma criança desnutrida, ela precisa de mais acompanhamento do que uma criança saudável, né? Uma gestante de alto risco, ela necessita de mais consulta do que uma gestante sem complicação, né? Uma pessoa de rua, né, ela pode precisar de uma estratégia de cuidado diferente do que aquela pessoa que tem moradia. O SUS ele busca oferecer mais atenção a quem precisa. É importante a gente lembrar que no Brasil existem diferenças sociais, econômicas e regionais que vão influenciar as condições de saúde, né? A equidade é o princípio que busca reduzir essas desigualdades, né? Oferecendo maiores recursos e atenção para grupos mais vulneráveis, como crianças, idosos, gestantes, povos indígenas, população em situação de rua, pessoas com deficiência, populações quilombolas, pessoas com doenças crônicas, LGBTs, população negra. A gente precisa ter atenção que equidade não significa privilegiar algumas pessoas. Ela significa distribuir os recursos de forma justa, conforme as necessidades de cada indivíduo ou população. Tá? Uma outra questão é que equidade não é igualdade. Essa é uma das comparações mais cobradas em concurso. Igualdade, todos recebem exatamente o mesmo atendimento. Exemplo, todos recebem uma consulta por ano. Equidade, cada pessoa recebe atendimento de que realmente necessita. Exemplo, quem tem maior risco ou doença recebe mais consultas, exames e acompanhamento. Nós vamos agora conhecer os princípios organizativos do SUS, né? Um deles é a descentralização, né? Descentralizar significa que o poder, as responsabilidades e a gestão de saúde não ficam concentradas apenas no governo federal, né? Essas funções elas são compartilhadas entre os 3 níveis de governo, né? A União, que é o governo federal, os estados e municípios. Cada esfera possui atribuição própria, né? Mas todas trabalham de forma integrada para garantir o funcionamento do SUS. Antes da criação do SUS, muitas decisões elas eram tomadas de forma centralizada pelo governo federal, né? Com o SUS, a gestão passou a ser distribuída, aproximando as decisões das necessidades da população local. Assim, quem conhece melhor os problemas de saúde de uma cidade é o município. Quem pode planejar e organizar os serviços de acordo com a realidade da população é o município. Então, a União passa a ser responsável pela elaboração das políticas nacionais de saúde, na definição das normas gerais, né, financiamento das ações e serviços e coordenação dos programas nacionais, né, de vacinação, por exemplo, de vigilância. Né, o Ministério da Saúde ele define o calendário nacional de vacinação. Aos estados, né, que atuam nas coordenações regionais, cabe apoiar tecnicamente os municípios, organizar a rede regional de serviços, administrar os hospitais estaduais e coordenar os serviços de maior complexidade. Né? Um exemplo é que um hospital estadual é que vai realizar a cirurgia cardíaca, né? Serviços de maior complexidade. Aos municípios, cabe a responsabilidade pela execução das ações de saúde. Administrar as unidades básicas de saúde, conhecida como UBSs, organizar a estratégia de saúde da família, conhecida como ESF, realizar as campanhas de vacinação, oferecer consultas e acompanhamento à população. A prefeitura ela organiza o funcionamento
das unidades básicas de saúde e das equipes de saúde da família. Imagine uma campanha de vacinação contra a gripe, né? Vamos imaginar. Então, a União, ela vai comprar e distribuir as vacinas. Como a gente vê hoje, durante a epidemia da Covid-19, a União foi a responsável pela compra e distribuição das vacinas. O Estado, recebendo essa vacina, vai organizar a distribuição das vacinas aos municípios. Os municípios têm a responsabilidade de, através das campanhas, aplicar as vacinas na população. Os três níveis trabalham junto, cada um com sua responsabilidade. Outro princípio organizativo é a regionalização e hierarquização, né, estão previstos na Constituição e regulamentados na Lei 8.080 de 90. Né, esses princípios garantem que os serviços de saúde sejam organizados de forma integrada, eficiente e acessível à população. Embora não apareçam na prova juntos, eles representam conceitos diferentes. Né? Regionalização consiste em organizar os serviços por regiões. A gente observa aí na figura, né, do mapa, os serviços são organizados por regiões, integrando os municípios vizinhos para garantir que toda a população tenha acesso aos diferentes níveis de atenção. Né? Nem todos os municípios possuem um hospital de alta complexidade, UTI, hemodiálise ou tratamento oncológico. Né? Por isso, os municípios são organizados em regiões de saúde compartilhando serviços especializados. Por exemplo, às vezes eu tenho que transferir aqui do hospital infantil crianças para o serviço de alta complexidade no Rio de Janeiro. Né? São municípios diferentes, né? Nesse atendimento aí de regionalização. Né? Imagina 3 municípios. Né? O município A possui apenas o BS, tem município que não tem hospital. Né? O município B possui apenas o hospital geral e o município C possui o hospital especializado em cardiologia. Né? A paciente do município A, que só possui o BS, precisa de uma cirurgia cardíaca. Ela vai ser encaminhada, ela vai ser referenciada ao município onde há hospital especializado em cardiologia. Né? O objetivo da regionalização é organizar a rede de serviço, né, evitar a duplicidade desnecessária de serviços especializados, facilitar o acesso à população, garantir o atendimento em todos os níveis de complexidade e integrar os municípios. Tá? A regionalização, é importante lembrar, refere-se à organização das redes em regiões de saúde, que podem reunir vários municípios. Tá? Já a hierarquização, ela organiza os serviços conforme o grau de complexidade, tá? Criando redes em diferentes crescentes de atenção. Né? O paciente ele deve ser preferencialmente entrar, né? A porta de entrada é a atenção básica de saúde e, quando necessário, esse paciente vai ser encaminhado para os outros serviços especializados. Né? Atenção básica de saúde, apesar de colocar baixa complexidade, ela é a porta preferencial de entrada no SUS, é importantíssimo. Né? Um exemplo é a UBS, a estratégia de saúde da família, vacinação, pré-natal, controle de hipertensão e diabetes e acompanhamento infantil. A atenção secundária já é a média complexidade, né? A atenção especializada, consulta com especialista. No meu município não tem endócrino, então eu vou procurar um município que tem endócrino, né? Exames especializados, né? Pequenas cirurgias e ambulatórios especializados. A atenção terciária já é alta complexidade, né? Diz respeito ao procedimento de maior propor melhorias, definir diretrizes para orientar a política de saúde. A era pós-constituinte, né, de 1988 até a atualidade, ela vem consolidar as leis orgânicas da saúde e os desafios que o SUS enfrenta. Né? Esse é um período em que a Lei 8.080 de 90 e a Lei 8.142 de 90 elas entram em vigor, né? E é importante a gente gravar bastante essas leis, né? Porque
cai bastante na prova, né? 8.080 que vai tratar das condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde e o funcionamento dos serviços de saúde, né? E a Lei 8.142 que vai trazer a importância da participação popular e as transferências de recursos financeiros, né? Que consolida o SUS como a principal política de saúde do Brasil. Tá a extinção, né, do INAMPS, né? O INAMPS ele é substituído pelo Sistema Único de Saúde, né, um sistema universal, e esse período também é marcado por conquistas importantes, né, como a criação do Programa de Saúde da Família, né, atualmente Estratégia de Saúde da Família, ele foi um programa que revolucionou a atenção básica no Brasil, né? As equipes profissionais multidisciplinares elas são levadas até a comunidade, né? Com a proposta de promover a prevenção e o cuidado integral, né? À saúde da população. Também outra conquista foi o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, né? O SAMU, que foi implantado em 2003, né? Com o SAMU 192 com a proposta de garantir o atendimento de emergência rápido e gratuito em todo o território nacional, reduzindo de forma significativa a mortalidade, né, por causas externas e por urgências clínicas, né? Também a política de medicamentos foi uma conquista muito grande, né? Através da portaria 3.916 de 1998, né, que regulamentou a produção de medicamentos genéricos, né, e fortaleceu a assistência farmacêutica no âmbito do SUS. Né? Entre os desafios atuais está o subfinanciamento do SUS, né, que é um subfinanciamento crônico. Né? O SUS ele enfrenta déficit financeiro histórico, né, de recursos, o que compromete a qualidade do serviço de saúde e a capacidade de atendimento à população. Além de tudo isso, existem as desigualdades regionais, né? O SUS ele vai variar muito de região para região, né? Com populações rurais e no norte e nordeste que enfrentam as maiores barreiras. Então, são desafios que até hoje ainda precisam ser superados. Outro tema importante são os modelos de atenção à saúde, né, compreendendo as abordagens históricas e atuais. Né? Os modelos de atenção à saúde a forma pelas quais o sistema de saúde organiza suas ações, serviços e práticas de cuidados para responder às necessidades da população. Né? Esses modelos eles são diferentes, né? Eles transitam em diferentes concepções de processo de saúde e doença. A organização de serviços também são diferentes, o papel dos profissionais, o papel do Estado e o papel da sociedade na produção de saúde. Tá? Ao longo da história, a gente vai perceber que os modelos de atenção à saúde passaram por importantes transformações, né? E essas transformações ela vem acompanhada também de mudanças sociais, mudanças econômicas, científicas e políticas. Tá? O primeiro deles, a gente pode falar da história natural da doença, né, que vai descrever a progressão de uma doença em um indivíduo desde a exposição, né, aos agentes causais até a recuperação ou morte. Tá? E são divididos em quatro. Né? A gente tem o período miasmático, que é o período onde as doenças, acreditava-se que as doenças eram causadas por emanações do ambiente, a gente vê isso no primeiro período, né, de História Nacional da Doença, que é o período colonial, né, aí vem o paradigma unicausal, né, uma única causa, um único agente etiológico leva a doença, o paradigma de multicausa, né, a doença é resultado da interação complexa entre agente, hospedeiro e ambiente, né, a tríade epidemiológica. E o paradigma importante para a atualidade, que são os determinantes sociais de saúde, né? Compreender a saúde e a doença a partir da influência dos fatores sociais, econômicos, culturais, ambientais e políticos. O modelo de história nacional da doença ele é dividido em dois, né? Período pré-patogênico e período patogênico.
né? E esse modelo ele contribui para compreender o processo de saúde e doença em diferentes etapas, né? Desde o período pré-patogênico até a instalação da doença e suas consequências. Né? E aí, a partir desse modelo é que se foi produzindo os níveis de prevenção. Né? Período pré-patogênico, interação entre agente, hospedeiro e ambiente antes da doença. Né? Então, a gente pode relacionar a prevenção primária, as ações para evitar o aparecimento da doença, e aí vai envolver promoção e proteção específica. O período patogênico, né, e se fala do início da doença, onde há alterações teciduais e o aparecimento de sinais e sintomas. E aí já se pensa na prevenção secundária, né, detecção precoce e tratamento imediato para limitar a incapacidade e evitar complicações e sequelas. São os exames periódicos, os rastreamentos. Né? A prevenção terciária, a gente já pensa na reabilitação para reduzir a incapacidade e adaptar os indivíduos às sequelas, né? Fisioterapia, terapia ocupacional e a prevenção quaternária, né? Conceito mais recente, né? Que visa evitar intervenções médicas inapropriadas, excessivas e desnecessárias. Né? Esse modelo influenciou significativamente a organização das ações de serviço de saúde pública em diversos países, inclusive o Brasil. Tá? Esse período pré-patogênico, com esse modelo de história natural patogênico e pré-patogênico, esse modelo de história natural da doença, vai influenciar a forma como as ações de saúde são organizadas em diversos países, inclusive no nosso. Aqui nós vamos falar dos modelos assistenciais de saúde, né? Existem diferentes visões e abordagens que guiaram a implementação dos modelos assistenciais. Né? E aí o foco para o modelo biomédico e curativista, né? O modelo biomédico ele se consolida a partir do século XIX, com o avanço da ciência moderna e das descobertas da medicina. Né? Nesse modelo, a doença ela é compreendida como resultado de interações biológicas do micro-organismo, sendo o foco principal a identificação, o diagnóstico e o tratamento das enfermidades. A atenção à saúde é centrada no médico, nos hospitais e no uso de tecnologias diagnósticas e terapêuticas. Embora esse modelo tenha contribuído significativamente para a redução da mortalidade, né, por diversas doenças, esse modelo apresenta limitações, porque ele considera predominantes os aspectos biológicos do adoecimento. E com isso ele vai desvalorizar os fatores sociais, culturais, econômicos e ambientais que influenciam na saúde das pessoas. Então, o foco nesse modelo é a assistência à doença, em seus aspectos individuais e biológicos, centrada no hospital e nas especialidades médicas. As características é que é guiado pela demanda espontânea, né, e resolução pontual dos problemas, o que leva a um aumento da medicalização, da fragmentação do cuidado, né, estímulo ao consumo médico e pouca ênfase na prevenção. Privilegia o uso de tecnologias duras. Né? O que são as tecnologias duras? São os equipamentos. Outro modelo é o modelo sanitarista ou preventivista. Né? A partir do século XIX, surgiram críticas ao modelo biomédico, impulsionando o desenvolvimento do movimento sanitarista. Essa abordagem ela passa a reconhecer a importância da prevenção de doenças e da promoção de hábitos saudáveis, né? Influenciado pela epidemiologia e pela medicina preventiva, esse modelo ele incorpora a ação de vacinação, controle de doenças transmissíveis, educação em saúde e vigilância epidemiológica. Apesar desse modelo ampliar a visão do processo saúde-doença, ele ainda mantinha uma forte centralidade dos profissionais de saúde e em intervenções voltadas para a mudança de comportamentos individuais. Então, o foco era na saúde pública e ações coletivas, promoção da saúde e prevenção de doenças. Essencialmente, tem como características campanhas de saúde, né? Programas especiais e vigilância, como, por exemplo, vacinação, controle de epidemias, erradicação de endemias, utilizando tecnologias leves. Né? O que são as tecnologias leves? São tecnologias que valorizam a relação profissional-paciente, orientação em saúde,
né? O conhecimento da realidade do paciente, o reconhecimento da realidade social. Os modelos alternativos, eles surgem a partir da década de 70 como forma de superar as lacunas dos modelos anteriores, né, onde a proposta era de atenção integral, humanizada, com responsabilização e vínculo entre profissionais e usuário. Ou seja, tanto profissionais quanto usuário tinham responsabilidade pela saúde. A articulação da demanda espontânea com a demanda programada. Né? A demanda espontânea é quando a pessoa passa mal e vai à unidade de saúde. A demanda programada é o que a gente vê muito na atenção básica de saúde, né? A participação dos usuários nos programas de saúde, o agendamento, a valorização dos princípios do SUS, né? Da universalidade, na integralidade, da territorialização, humanização e participação social. Entre esses modelos alternativos, né, nós podemos trazer o modelo de determinação social de saúde, né, um modelo que surgiu na década de 70, como falaram anteriormente, especialmente na América Latina. Né? Ele surge numa perspectiva crítica que passou a compreender a saúde como um resultado das condições de vida e de trabalho da população. Esse modelo, ele considera, né, que os fatores como renda, educação, moradia, saneamento, alimentação, emprego e acesso a direitos sociais influenciam diretamente os níveis de saúde e doença. Essa abordagem ela amplia a compreensão do processo de saúde e doença. Né? Ela supera uma visão exclusivamente biológica que existia no modelo biomédico, né? E passa a reconhecer a influência das desigualdades sociais na produção da saúde. A gente pode pensar aqui na equidade de saúde, né? Um dos princípios doutrinários do SUS, né? Tratar os desiguais a partir de suas desigualdades. Outro modelo alternativo é de vigilância em saúde. Né? É importante a gente pensar na característica dos modelos, né? Na prova de concurso pode aparecer a característica de cada modelo que está em cada modelo descrita. Né? O modelo de atenção à vigilância em saúde ele surge como uma estratégia de integrar ações de promoção, prevenção, assistência e reabilitação. Diferente dos modelos anteriores, esse modelo ele busca compreender os riscos e os determinantes sociais presentes no território onde as populações vivem. Né? Então, é necessário conhecer a realidade do território para compreender os riscos, né, e os determinantes sociais para compreender o processo de saúde e doença. Esse modelo vai articular a vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental, de saúde do trabalhador, com a promoção da saúde. Então, é fundamental, nesse modelo, a análise do território e das condições de vida da população, tornando fundamental para o planejamento das ações de saúde. Já o modelo de atenção integral à saúde, ele com a criação do SUS, né, na Constituição de 88, há o fortalecimento da proposta de atenção integral à saúde. Né? A integralidade, um princípio doutrinário, né, do Sistema Único de Saúde, passou a ser muito enfatizado. Né? Nesse modelo, a saúde é entendida como um direito de todos e dever do Estado. O cuidado ele deve considerar o indivíduo em sua totalidade, né, contemplando aspectos biológicos, psicológicos, sociais e culturais, e não somente o biológico, semelhante ao modelo biomédico. Né? A atenção integral ela vai buscar garantir acesso aos serviços de saúde, promover ações preventivas, articular diferentes níveis de atenção, desenvolver práticas interdisciplinares e valorizar a participação social. A gente pode observar que atualmente a gente convive, né, com todos esses modelos de atenção à saúde no cotidiano dos serviços de saúde. Modelo de atenção baseado na estratégia de saúde da família. Né? Atualmente, a principal estratégia organizadora da atenção básica à saúde no Brasil é a estratégia de saúde da família. Né? E esse modelo
ele prioriza o acompanhamento contínuo das famílias em um determinado território de abrangência, né? As equipes de saúde, elas realizam ações de promoção, prevenção de doenças, tratamento, reabilitação, educação em saúde e vigilância em saúde. No contexto do SUS, o modelo de atenção integral é operacionalizado principalmente pela atenção primária à saúde ou atenção básica, né? Porque no Brasil a atenção básica é saúde, e pela estratégia de saúde da família. Representa importante construção do sistema de saúde, né? O sistema ele se apresenta mais humanizado, mais voltado para a promoção da saúde e para a qualidade de vida da população. A estratégia de saúde da família, ela busca fortalecer o vínculo entre o profissional e a comunidade, né? Promovendo um cuidado mais humanizado, resolutivo e centrado na necessidade da população, visto que a estratégia de saúde da família, o foco são ações de saúde no território, né? Inicialmente, a gente vivia um modelo centrado na doença e na atualidade, né? A gente observa no contexto histórico da história das políticas de saúde ou da saúde no Brasil, né? Que saímos de um modelo inicialmente centrado na doença e no tratamento, sendo substituído por abordagens que vão reconhecer a influência dos determinantes sociais, ambientais e culturais na saúde da população, e aí a gente chega até o modelo da estratégia de saúde da família. Tá? O sistema único, né, o que eu posso dizer que o sistema único ele representa uma das maiores conquistas sociais do Brasil, tá? Fruto de décadas de luta, né, do movimento social, da academia, avanços constitucionais. A construção do SUS ele vai refletir o compromisso coletivo com a saúde, visto que se coloca aí a responsabilidade não só dos profissionais de saúde ou do Estado, mas também do usuário. Tá? Apesar desses desafios que são históricos, né, como subfinanciamento, as desigualdades regionais e as pressões pela privatização, o SUS continua sendo o principal instrumento de proteção à saúde da população brasileira. Então, fortalecer o SUS significa investir em cidadania, equidade e justiça social, reconhecendo-o como patrimônio insubstituível do povo brasileiro. Apesar das inúmeras tentativas, né, de sucateamento do SUS, ele se mantém firme, né, visto que durante a pandemia da Covid-19 foi um sistema que se mostrou muito eficiente, né? É um sistema que ele é fundamentado na proposta de uma sociedade mais justa, uma sociedade saudável. Agora nós vamos ver duas questões, né, da apostila, para que a gente possa treinar e ver como elas aparecem em concurso. A proposta do Vamos Treinar é de realizar, né, questões de banca que se assentem semelhante à organizadora do concurso do, da SES, né, do Rio de Janeiro, e aí a gente ir trabalhando, desmembrando essas questões para que vocês possam ver como a gente avalia uma questão, né, avalia no sentido de percorrer o passo a passo da questão e se aproximar ou alcançar a alternativa correta. Então vamos lá, banca IDECAM 2021, recente, né? A Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu em 1986, já no período da Nova República, foi o marco da reforma sanitária e discutiu temas essenciais tais como a saúde como dever do Estado e direito do cidadão, a reformulação do Sistema Nacional de Saúde e o financiamento setorial. Foi na 8ª Conferência de Saúde que se aprovou. Então, ele coloca aí a alternativa a criação do SUS, né? Não, a criação do conjunto de direitos de saúde dos usuários, restringindo aos trabalhadores assegurados pela Previdência Social. O que a gente pode dizer dessa primeira afirmativa, né? É uma afirmativa errada, né? Errada, por quê? Porque a 8ª conferência ela fez justamente o contrário,
né? Ela acabou com a ideia de que apenas os trabalhadores segurados tinham direito à assistência, né? Ela passa a defender a saúde como direito universal, né? Essa palavra restringindo-os aos trabalhadores está errado, tá? A proposta da oitava conferência era justamente o contrário, né? Anteriormente, os trabalhadores que só poderiam ter acesso à saúde, né, seriam aqueles que tinham a carteira assinada, né? Após a oitava conferência, né, a proposta era da saúde como direito de todos, todos, independente de ter carteira assinada ou não. A reforma defendia justamente isso, defendia a universalização, nunca a restrição. Então, a alternativa A, ela está errada, né? A alternativa B, a criação de um sistema único de saúde que constituísse em um novo arcabouço institucional, com a separação total da saúde em relação à previdência. Essa é a resposta correta. Foi exatamente isso, né, uma das principais propostas aprovadas. Até então, a saúde ela era vinculada à previdência social, né, na época do INAMPS. Depois da oitava conferência, a saúde passa a ser uma política pública, independente da previdência. Tá? A proposta foi de consolidação da saúde na Constituição de 88. Então, a alternativa B é a alternativa correta. Vamos continuar avaliando as outras? A criação de ações do Estado direcionadas à resolução dos problemas de saúde da população, com clara dicotomia entre as ações de saúde pública e as de assistência à saúde. Errada. A reforma criticava justamente essa separação. O SUS nasce defendendo promoção, prevenção, tratamento e reabilitação. Tudo isso integrado. Tá? O SUS ele defende a integração, não a separação. Então, a alternativa C está errada. A alternativa D, o desenvolvimento de ações de assistência à saúde ofertadas pelo Estado e financiadas pelo setor privado. Errado. O financiamento do SUS é responsabilidade do poder público, tá? Constituição, está na Constituição, União, Estados e municípios, tá? Embora exista a participação da iniciativa privada, ela ocorre de forma complementar, tá? O financiamento do SUS, ele é responsabilidade pública do Estado, da União e dos municípios, e não responsabilidade da iniciativa privada. Esse contexto histórico ele é muito cobrado nos concursos, né, visto que aparece aí a Constituição e a história das políticas públicas. Bem, a segunda questão do Vamos Treinar, ele vem trazendo aí a Era Vargas, né? No segundo governo de Getúlio Vargas, no campo da saúde pública, uma corrente de opinião começou a se consolidar e a adquirir o Estatuto de Orientação do Ministério da Saúde até o golpe militar de 64. A ideia-força desse pensamento era de que o nível de saúde de uma população depende, em primeiro lugar, do grau de desenvolvimento econômico de um país. Tal corrente denomina-se sanitarismo, aí ele coloca campanhista, desenvolvimentista, economicista, integrado e relacional. Né? Dá para a gente perceber que a alternativa correta é a B. Né? Foi muito claro, né? Quando, na História Nacional das Políticas de Saúde no Brasil, aparece na Era Vargas, né, esse pensamento, né, do sanitarismo desenvolvimentista. O nível de saúde de uma população depende principalmente do desenvolvimento econômico do país. Essa definição corresponde ao sanitarismo desenvolvimentista. Tá? País pobre, país doente. Logo, melhorar a saúde da população tem relação com o desenvolvimento econômico. Essa corrente ela vai defender o investimento em hospitais e campanhas, né? Porém, somente isso não resolve os problemas sanitários, né? Além disso, é preciso lembrar que precisa se resolver a pobreza, o desemprego, a fome,
a baixa escolaridade e as más condições de moradia. Tá? É tudo que hoje, se nós formos observar, é tudo que hoje o atual governo luta, né? Melhorar o padrão de vida, moradia, emprego, fome, baixa escolaridade e más condições de moradia. Por quê? Porque isso influencia na saúde da população. Então é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse primeiro movimento. Obviamente, como o primeiro movimento, existe aí algo sempre a melhorar, mas que a gente possa continuar caminhando aí nessas aulas no canal. E vocês também divulgando. Na próxima aula nós vamos falar sobre o SUS na Constituição, né? Eu peço a vocês que vocês deixem um like para participar das aulas e que vocês divulguem bastante o canal e compartilhem com o colega de vocês. Até a próxima aula.